Boa noite a todos. Só aguardando o pessoal entrar. Boa noite, Glécia. Boa noite, Caroline. Boa noite, Célia. Miriam, prazer recebê-los aqui hoje. Só peço um pouco de tempo, porque a nossa entrevistada vai entrar, e já começo pedindo desculpas, né, pelo nosso atraso, mas a nossa entrevistada de hoje estava na sessão ordinária da Câmara Legislativa, então por isso nós tivemos esse pequeno atraso. Estou aguardando aqui ela entrar também ao vivo para darmos início. Boa noite, Rafael. Boa noite, Dalton. Vamos aguardando a nossa entrevistada. Ela está ao vivo. Então, boa noite a todos, aqueles que ainda não me conhecem. Meu nome é Karen Fontinelli, eu componho a assessoria de comunicação do TREDF e sou membro da Comissão de Participação Institucional Feminina da Justiça Eleitoral do Distrito Federal. Hoje, a convite dessa comissão e da Escola Judiciária Eleitoral Rui Barbosa, eu fui convidada para transmitir essa que vai ser a quarta de uma série de debates que estão sendo transmitidos aqui nesse perfil com o objetivo de promover a democracia além do voto. E hoje nós temos um tema muito importante para tratar, que é a questão da participação feminina na política. E para falar sobre esse tema tão relevante, né, principalmente agora que nós estamos em período eleitoral, embora o DF não realize eleições nessa época, nós convidamos a deputada Júlia Luce, que é graduada em Ciência Política pela Universidade de Brasília. Ela possui especialização em Políticas Públicas e Gestão Governamental, além de MBA em Gestão de Projetos. Eleita em 2018 para integrar a sétima legislatura da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ela é também servidora do Conselho Nacional de Justiça, cargo do qual agora ela se encontra em licença, né, em afastamento para o exercício do mandato. Além disso, ela lançou recentemente a obra Guia para o Candidato de Primeira Viagem, do Anonimato ao Mandato. Então é uma honra e eu gostaria de adicioná-la ao perfil e peço a vocês um tempo aqui só para adicioná-lo. É uma questão de coerência. Boa noite, Olá, deputada! Que honra recebê-la aqui nessa noite tão especial. imagina, a honra é toda minha, gente. Eu peço desculpas pelo atraso, mas nós estamos aqui, eu vou até mostrar para vocês, ó. Nós estamos ainda em votação aqui, né? Eu estou acompanhando a votação, a gente está aqui com a equipe, mas quando eu for chamada para votar, todas as emendas já devidamente analisadas, já está tudo sob controle, agora é só votar. Então, não se preocupem, né? A gente está em votação aqui, mas dá para participar da audiência. Inclusive, eu vou votar não agora, só um minutinho, rapidinho. Deputada Júlia vota não. Pronto. Karen, muito obrigada pelo convite, tá? É uma honra estar aqui com vocês. Eu quero agradecer pelo convite, eu quero parabenizar por essa iniciativa. Eu sou servidora do Poder Judiciário, então eu fico muito feliz que o Judiciário esteja à frente dessas discussões e trazendo pessoas que já vivem essa realidade. Como você muito bem falou, né, Karen? Eu sou uma das autoras do livro Manual do Candidato de Primeira Viagem, do anonimato ao mandato, e eu vou explorar algumas questões do livro, mas assim, no livro eu falo muito sobre essa participação da mulher. A visão que eu tive antes e durante o meu processo de campanha, né? Eu sou do Partido Novo e no Novo a gente faz um processo seletivo muito rigoroso para ser escolhido como candidato. Na segunda etapa do processo, porque na primeira etapa a gente faz prova de direito administrativo, de direito constitucional, de ciência política, de economia, escrito
E é objetivo e discursivo, né? Então eu passei nessa primeira etapa e aí a segunda etapa é uma etapa de entrevistas. Nós conversamos com entrevistadores no país todo e eu fui indagada sobre a minha posição sobre cotas para as mulheres. E na época, né, eu era favorável, eu era defensora das cotas, né, femininas. Inclusive expus esse meu ponto de vista, que não é o ponto de vista do partido, mas eu expus esse ponto de vista, né? E ao longo do meu processo de campanha, eu mudei de opinião. Eu mudei de opinião, porque eu entendi na prática, assim, um pouco mais sobre os entraves da participação da mulher, e eu vi que a cota, ela está artificializando, né, uma realidade nossa social, da nossa estrutura social, e o pior, está intensificando a figura da laranja, né, da candidatura laranja. E eu, como uma mulher, e aí eu me coloco como uma feminista, aqui nesse momento, eu não quero ver mulheres sendo utilizadas para projetos masculinos, né? Eu quero que a mulher seja a protagonista do projeto. É isso que eu defendo. Então, se a mulher for entrar na política, que ela entre porque ela quer entrar, em primeiro lugar, porque ela entre porque ela tem uma plataforma clara a ser defendida, porque ela entre porque ela está preparada para isso. Ela não entre para puxar outros candidatos para compor uma nominata e muitas vezes, inclusive, receber um dinheiro para poder alavancar candidaturas masculinas, né? Então, ao longo da minha campanha, eu me deparei com diversas candidatas que não tinham a menor vontade de serem candidatas, elas não eram candidatas de verdade, elas estavam ali pura e simplesmente para compor mesmo a cota, né? E aí eu acho muito triste, porque eu acho que nós vamos, Karen, termos mais mulheres participando da política quando as nossas meninas verem políticas de verdade, verem candidatas de verdade disputando pleito. Se uma menina, se uma adolescente se depara com uma candidata fake, né, ela vai reforçar um estereótipo de que a mulher ela tem um papel secundário. Então eu mudei de opinião, né? Eu mudei de opinião. Hoje eu me coloco como contra essa cota de gênero, que não é cota para mulher, mas é uma cota de 30% para cada um dos gêneros, né? Dos dois gêneros que ainda são considerados. E eu me coloco sim contra porque eu acho que ela quer maquiar dados, ela quer maquiar números, mas na prática não acontece um investimento na formação da mulher, na prática não acontece o impulsionamento da participação feminina por parte dos partidos, né? Na realidade, a gente vê que quer se tapar o sol com a peneira e aí começa a se pegar várias mulheres ali para entrar na chapa, na nominata, mas na prática a gente não tem uma participação política feminina aumentada, né? A gente está vendo uma maquiagem de um número. Deputada, assim, é uma honra recebê-la aqui hoje, como eu disse, principalmente na data emblemática que nós estamos, porque hoje, coincidentemente, é o dia da instituição do direito do voto da mulher no Brasil, né? E a senhora, como bem disse, acaba de lançar esse manual do candidato que traz, né, o seu percurso, a questão as suas estratégias durante a campanha. E a senhora foi eleita na primeira vez que candidatou, gastando menos de 30 mil num cenário, né, em que os candidatos gastam milhões durante essas campanhas. E aí eu queria saber qual conselho a senhora daria para as pessoas que querem, que almejam, né, alcançar esse cargo público e principalmente aqueles que não têm recursos para essas campanhas. Quais são essas principais dicas que estão na sua obra? Ótimo. Em primeiro lugar, Karen, é importante destacar que foi uma vitória do meu partido, né? O meu partido, a nominata dos deputados distritais, os candidatos, nós fizemos conjuntamente a vaga, né? Então, na realidade, o mandato é do Partido Novo, eu fui a mais bem votada. Mas o conjunto dos votos dos meus colegas é que fez com que a gente alcançasse essa vaga. E também foi a primeira vez que o partido disputou aqui no DF. Também isso para nós traz uma força muito grande, assim como também não utilizamos recursos públicos. Então eu acho que é mais uma coisa que é importante a gente falar.
né? Porque quando a gente pega a distribuição dos recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral, a gente vê uma concentração muito grande nas mãos daqueles políticos tradicionais. Então, eu acho que o desempenho do nosso partido, do Partido Novo, nas eleições serve para corroborar essa nossa perspectiva. A nossa perspectiva é de fazer campanha barata, né? E eu revelo a minha estratégia no meu livro. Então, assim, uma dica matadora é leia o livro. Assim, leia o livro, porque o livro ele é muito objetivo, ele é de fácil leitura e eu abordo todos os aspectos da campanha. Eu falo da estratégia online, que é a estratégia das redes sociais, e da estratégia offline, que é a estratégia de rua mesmo. Então, quando eu decidi ser candidata, eu tomei a decisão de ser a melhor candidata possível. Então, isso significou duas coisas. Significou que eu queria que as pessoas escolhessem votar em mim porque eu era a melhor opção, né? Então, eu tenho muito orgulho de ser uma mulher eleita, mas eu não gostaria que votassem em mim porque eu sou uma mulher. Não, eu era a melhor opção para as pessoas. Então, isso foi algo que eu coloquei na minha plataforma de campanha desde o princípio. E segundo, como eu decidi ser a melhor candidata, significava que eu ia trabalhar mais do que todo mundo. Significa que eu ia ter a melhor estratégia que os outros. Né? Para eu ser a melhor, eu tinha que conjugar esses dois fatores. E eu posso dizer para você, Karen, que eu trabalhei o máximo que eu pude. Eu posso dizer para você que eu utilizei todos os recursos que estavam à minha disposição. Eu posso dizer para você que eu ultrapassei o meu limite físico, emocional, espiritual, intelectual muitas vezes. O compromisso que eu assumi comigo foi de chegar viva até as eleições. E eu queria chegar viva e forte porque eu queria mostrar que uma mulher pode ser sim competitiva. Esse foi, duas bandeiras foram muito fortes para essa minha decisão de ser candidata. A defesa da liberdade e mostrar que a mulher pode ser competitiva, né? Então, a dica, não tenha preguiça. Quem tem preguiça não pode ser candidato, né? Se a pessoa tem dificuldade de se expor, se a pessoa tem dificuldade de conversar em público, ela vai ter que trabalhar isso dentro dela, né? E dentro do meu livro eu trago uma série de dicas também. Porque o candidato, gente, ele é, antes de mais nada, ele é uma pessoa cara de pau. Ele é um cara de pau que precisa chegar em todos os ambientes e se expor e se apresentar. Eu chegava em qualquer reunião, eu conversava com todas as pessoas presentes, sem exceção. Eu abordava todas as pessoas, né? Por mais que eu tivesse uma rejeição inicial, eu insistia naquela conversa. E acabei virando muitos votos por causa disso. Pela minha humildade, né, de aceitar, às vezes, um tratamento grosseiro inicial, né? Pela minha disposição em apresentar os meus argumentos. Então, eu falo sobre todas essas questões no meu livro, mas eu digo, candidato, gente, ele tem que gostar de trabalhar, ele tem que ser cara de pau e, sobretudo, acima de tudo, e aí eu tô falando uma linguagem muito informal mesmo, ele tem que ter tesão. Você tem que ter tesão para você sair da sua casa todos os dias e buscar cada voto. Cada voto é importante, não existe voto perdido. Eu sou representante de um partido de direita, de um partido liberal, e eu tive muitos votos da esquerda, mas muitos, porque eu adotei uma estratégia de agregar as pessoas, eu não fui para o embate, eu procurei mostrar empatia pelas opiniões divergentes e mostrar que muitas vezes a gente pensava igual. Então eu reuni votos de todos os espectros ideológicos, né? Porque eu sabia que eu não podia perder tempo, assim, que eu não podia me dar o luxo de perder o voto de ninguém, né? Então, adotei uma estratégia de rede social também muito bem feita, né? Aí uma boa parte dela foi intuitiva, outra parte foi baseado no erro e acerto. Então eu fazia testes e vi que não dava certo, aí eu tentava outra estratégia. Eu também falo sobre isso no livro. Conjugada com uma estratégia de rua também muito intensa. Então, assim, ao mesmo tempo que eu estava na rua falando com as pessoas, eu estava mostrando isso nas redes sociais. Então, eu fui conquistando muitas pessoas ao longo da campanha, porque elas viram que eu sou esforçada, que eu sou trabalhadora, né? E essa é uma característica que a gente carrega aqui no mandato, assim, de muito trabalho, A gente passa o dia inteiro quebrando pedra. A gente tira leite
de pedra. A gente busca o impossível aqui nesse mandato, sabe? Graças ao trabalho da nossa equipe, que é fenomenal, porque da mesma forma que eu ganhei com o voto dos outros candidatos, aqui, cada vitória conquistada é conquistada pelo trabalho da equipe, né? Então, se o parlamentar trabalha muito, a equipe também trabalha muito. Deputada, e eu vi que ele estava em segundo lugar na Amazon, né? A senhora fala da questão de ler o livro. Onde as pessoas podem encontrar seu livro? Para baixar além da Amazon. Quem estiver em Brasília, né, já fica convidado para vir ao nosso gabinete aqui. Toda segunda-feira à tarde, a gente está com o gabinete aberto. É só chegar, não precisa marcar horário. Venha tomar um café, venha comer um pão de queijo, venha trazer suas sugestões e o livro pode ser adquirido aqui também. Se não puder vir na segunda-feira à tarde conversar comigo, aqui no gabinete tem, a nossa equipe está sempre aqui, também super receptiva. E a gente também tem a possibilidade de vender pelo Instagram. Então, assim, se a pessoa quiser, é só entrar em contato conosco, que a gente combina o frete direitinho, porque tem gente que gosta de ler só no papel. Eu, particularmente, adoro ler no papel, né? A gente já está esgotando a primeira edição, é algo que, assim, me traz muito orgulho de dizer, porque nós nem fizemos muita divulgação, assim, aqui em Brasília nem houve lançamento oficial, mas nós já estamos chegando no esgotamento da primeira edição. E eu acho que isso é resultado de um trabalho que foi bem feito, porque a nossa intenção é, sim, fazer com que novas pessoas ingressem na política. Eu realmente acredito que a oxigenação é muito importante. Eu realmente acredito nisso. E eu realmente acredito que é possível outros candidatos de primeira viagem serem eleitos. Ou candidatos de segunda viagem com uma campanha aprimorada, mais bem estudada, mais bem arquitetada. Então é importante buscar referências em quem já deu certo, né? Então, essa é a nossa dica. Estuda agora. O livro também, Karen, não é só para quem quer ser candidato. O livro, ele traz o case da campanha como referência, mas o livro é sobre gestão. Gestão de projetos, gestão de processos, mídias sociais, marketing digital. O livro é sobre convencimento. Eu dou muitas dicas, né, de como que você faz para convencer uma pessoa, como que você traz a pessoa para o seu lado. O livro é um livro para inspirar quem quer iniciar novos projetos e permanecer neles. Legal. Deputada, os dados divulgados pelo TSE nessas eleições, eles comprovam que a mulher continua sendo, infelizmente, minoria na política, né? Quando a gente fala no âmbito executivo, apenas 1 em cada 10 candidatos às prefeituras são do gênero feminino. E quando a gente vai para o legislativo, não é muito diferente. Apenas 34% das candidaturas são de mulheres, né? E aí os especialistas falam, principalmente dessa baixa representatividade do Brasil, até em relação à América Latina. E aí, como a senhora já colocou no início, é contra as cotas, principalmente pelo surgimento das chamadas candidaturas laranja. Só que assim, eu queria que a senhora falasse um pouco mais, né, do que pode ser feito para mudar esse cenário, contando um pouco também de projetos que a senhora desenvolve, como promovendo debates com mulheres em outros estados, inclusive, e como, então, empoderar essas mulheres e fazer com que elas estejam, de fato, trabalhando na política. Olha, Karen, essa é a pergunta-chave que qualquer legislador deveria se fazer, né? Como é que a gente resolve mesmo o problema? Eu não acredito em maquiagem de números. Eu acredito que chega de maquiagem nesse país. A gente precisa trabalhar com estrutura, né? Eu sou liberal. O liberal é pragmático antes de mais nada. Então, em primeiro lugar, nós precisamos falar de política nas escolas. Nós precisamos popularizar esse conceito. Cara, uma coisa que eu escutava todos os dias na minha campanha, todos, quando eu ia abordar alguma mulher para pedir voto. Pelo menos uma vez por dia eu escutava a frase assim: olha, não discute política comigo não, porque na minha casa quem sabe de política é meu marido. Todos os dias eu escutava essa frase. E eu nunca escutei a frase proferida por um homem: olha, política é para minha mulher. Nunca. Então, a política, ela é uma atividade externa, né? É uma atividade que não é ensinado para as nossas meninas, que é um ambiente para elas estarem também. Existe uma diferença muito clara de socialização de meninas e meninos. Os meninos, eles são estimulados a buscarem protagonismo nos ambientes externos. Então, ele é estimulado a praticar um esporte coletivo e aí, ali, ele é instigado a ser o capitão.
ele é estimulado a entrar em gangues e ser o líder da gangue. O menino, ele é estimulado pela competição. A competição está dentro da natureza masculina. Não que o homem tenha nascido assim, mas não é uma característica inata, é algo ensinado. Então, enquanto a gente não entender que nós precisamos estimular as nossas meninas a serem livres, se elas quiserem ocupar espaços de liderança externo... Só um minutinho. Favorável. Só um minutinho que eu vou votar aqui. Favorável. Não, porque tá. Voto sim, presidente. A bancada do Novo vota sim. Então, pronto. Então, a gente precisa entender essas diferenças de socialização. As meninas, elas são educadas, nós mulheres, somos educadas a ter medo, somos educadas a ter medo de sair às ruas, somos educadas a ter medo de sermos estupradas, somos educadas a não falarmos mais alto, somos educadas a não expormos o nosso trabalho. É como se você defender o seu trabalho fosse feio. Olha, é uma característica muito grave isso, que eu vejo de mulheres que fazem um trabalho magnífico, mas chega numa reunião e não consegue falar do seu trabalho, e deixa um colega atravessar, e não pede para falar. É impressionante. Então, começa pela socialização. E só um spoiler. Eu estou escrevendo um livro sobre isso. Então, vamos só um minutinho que eu vou ter que outra entrar obra. aqui de novo. Só um minutinho que eu vou ter que entrar de novo aqui. É sim. Deputada Júlia vota sim. Pronto. Então, eu falo muito sobre isso, essa diferença de criação. Então, como é que uma menina que é educada para ter medo de sair de casa, como é que uma menina que é educada para não gostar de política, como é que essa menina vai se interessar por política? Esse é um ponto. O outro ponto que nós não podemos nos furtar a discutir. A divisão de trabalho doméstico no Brasil é extremamente desigual. E é óbvio que essa é uma questão particular de cada uma das famílias e eu quero que cada família seja livre para decidir o que é melhor para si, certo? Mas, em geral, as mulheres trabalham 70% a mais em atividades domésticas. Então, a mulher, ela trabalha de manhã e de tarde no trabalho externo dela e quando ela chega à noite, ela vai lavar louça, ela vai preparar comida, ela vai ensinar a tarefa dos filhos. Então, ela tem esses 3 horários preenchidos. É difícil para essa mulher participar de uma reunião partidária. Eu não vou falar para você que é impossível, porque, por exemplo, a presidente do meu partido, Luísa Rodrigues, ela é mãe de gêmeos, ela tem um cargo altíssimo no Banco Central e ela é presidente do partido. Eu também tenho uma filha, só que a minha filha já é mais velha, a Luísa tem 17 anos, a época da eleição ela tinha 14, né? Mas a gente observa uma dificuldade, sim, que é indiscutível, está dentro das famílias. Agora, qual é a solução para isso? Não é cota, não está resolvendo cota. A cota está aumentando o fenômeno da mulher laranja, não inspira. A inspiração é que vai fazer essa mudança. É a gente mostrar... Outra coisa também que eu acho que atrapalha a entrada da mulher na política no Brasil. Os exemplos que nós tivemos de mulher e política na história brasileira são mulheres de uma defesa muito esquerda, de uma defesa muito radical. Então, tem muitas mulheres que acreditam que ser mulher na política é ser extremista, é ser contra os homens, é ser, sabe, afastou. A comunicação do feminismo extremo, ele afastou a entrada de novas mulheres. Tanto que o trabalho que eu comecei a fazer desde o ano passado, de falar sobre a minha campanha, de falar sobre a minha atuação parlamentar, eu estou colhendo os frutos hoje de várias mulheres que decidiram ser candidatas, porque tiveram contato com a gente o ano passado. Mulheres que estão no cargo de vereadora, que estão no cargo de vice-prefeita. E foram mulheres que se sentiram assim, instigadas a entrar, não porque temos que fazer isso, temos que tirar os homens do poder. Não, porque elas perceberam que elas têm responsabilidade. Porque não adianta, gente, a responsabilidade está em nós. Ou a gente assume a mudança que nós queremos ver na sociedade, ou a mudança não vai acontecer. Eu assim, não sei por que cargas d'água. Eu, desde criança, sou feminista. Não fui ensinada em casa, mas eu tenho isso dentro de mim.
E sempre me incomodou assistir os jornais e só ver homem ali. Homem como ministro, homem como presidente, homem dando entrevista. Isso sempre me incomodou, eu sempre me senti mal quando criança. E eu cresci com isso. Então, em 2018, eu percebi, eu falei, gente, se eu quero ter mais mulher na política, por que essa mulher não pode ser eu? Eu acho que existe uma tendência de jogar a responsabilidade para cima dos outros, né? Então, eu acho que nós temos que falar sobre isso nas nossas casas, nós temos que falar sobre isso nas escolas, nós temos que fazer cursos, abrir cursos, né, para desmistificar o que é política. Política é gostoso, gente. Política é solução de problema. Política não é politicagem. Política não é sacanagem. Política é a arte de conviver em sociedade. É a arte de decidir como utilizar os recursos do povo, para o bem do povo. Então, eu acho que a gente tem que despertar esse prazer em falar sobre política. E isso é uma construção que nós temos que fazer. Só um minutinho que eu preciso registrar minha presença de novo. Só um minutinho. Registro de presença da deputada Júlia. Então, a gente precisa trazer a política para dentro, né, da realidade feminina também, e respeitando. Tem mulheres que vão querer entrar, tem mulheres que não vão querer entrar. Eu acho que sem imposições, né? E eu quero aqui destacar o trabalho que o meu partido vem fazendo nesse sentido, né? Nós temos o compromisso de não colocarmos mulheres laranja. Qualquer candidata do Novo entra porque é candidata mesmo, entra para brigar, certo? E ao longo dos anos, a gente tem sempre muitos eventos, né? Encontros, reuniões. E essas reuniões são lindas. Olha, eu quero falar da última reunião que eu tive em São Luís, que eu fiquei emocionada depois da reunião. Eu juro por Deus, é um dia que eu saí de lá falando, caramba, a vida vale a pena, sabe? Porque eu tive mulheres que assistiram a minha entrevista que eu dei lá na Globo, convidando para o lançamento do livro, e nós tivemos mulheres de todos os lugares de São Luís, de todas as idades. E muitas delas falaram assim, olha, Júlia, te escutar falar mexe com o meu coração, porque eu sinto que eu tenho que ser candidata. Sabe? E teve até uma senhora, eu acho que ela tinha 60, 62 anos, que ela estava com as duas filhas dela, ela falou assim, olha, deixa as minhas filhas agora, é a vez delas, porque meu tempo passou. E aí eu comentei assim, não, mas seu tempo não passou, a senhora está aqui, a senhora gosta, a senhora tem vontade, vamos concorrer. E eu vi o olhinho dela assim, brilhando, sabe? Então, eu tenho certeza que ela vai ser candidata, eu tenho certeza, sabe? Então, é permitir, porque naquele momento eu percebi que ela se permitiu pensar sobre isso. Ela deve ter sido tolhida a vida toda. E naquele momento ela se identificou com a missão e ela sentiu vontade de viver isso. Então, a gente precisa falar mais, a gente precisa fazer mais lives, a gente precisa chegar nas escolas. O meu trabalho é esse, né? Eu vejo que muitas outras colegas também estão fazendo, independente da ideologia que defendem, mas estão fazendo um belo trabalho também de inspiração, né? Sim. E eu trabalho aqui, Karen, de uma forma muito intensa, sabe? Porque quando eu cheguei aqui, muita gente achou que eu ia ser café com leite, né? Ah, deputada, novinha. Eu escutei, inclusive, que eu caí de paraquedas. Ah, ela caiu de paraquedas. Né? Ninguém esperava, né, que a gente fosse fazer um trabalho tão intenso, tão contestador, tão marcante aqui na Câmara. E muito disso que eu faço é para mostrar que a mulher está aqui e que nós mulheres somos competentes, somos técnicas, somos boas de briga, que a gente não tem que buscar ser café com leite. Quando alguém tenta me poupar de uma crítica, porque eu sou mulher, né? Não fala assim com ela porque ela é mulher. Eu sou a primeira a falar, pois pode falar. Se você falaria assim como homem, fale comigo, porque eu sou um indivíduo. Sim. Eu sou um indivíduo. Deputada, inclusive, a senhora está falando da questão de participação em escola. O TRE, não sei se a senhora conhece, tem um projeto muito legal que chama Eleitor do Futuro. E aí, o que acontece? Existe uma equipe do TRE que vai às escolas, promove até eleições fictícias nessas escolas, tentando trazer, né, esse pensamento da democracia para dentro desses espaços, porque, conforme a senhora mesmo disse, isso é uma luta que é construída socialmente, um pensamento que o próprio feminismo diz, né, que esses padrões, eles são introspectados na gente a partir desse tipo de construção, através, enfim, da cultura em geral. Em uma entrevista recente, a senhora falou da dificuldade da mulher para ela se legitimar, né? E aí diz que, inclusive, diversas vezes
foi interrompida, chegaram a desligar o seu microfone durante a sessão, e o que eu achei mais absurdo, que chegou a ser agarrada durante uma campanha por um homem. Eu queria que a senhora falasse assim, né, quais são esses desafios de ser mulher num ambiente que ainda está tão marcado pelo machismo? Você trouxe um episódio da minha campanha que foi um episódio muito triste, muito doloroso, né? Quando eu vivi isso, eu estava panfletando num bar e geralmente eu panfletava sozinha, né? Porque eu não tinha equipe de campanha e não era sempre que os meus voluntários podiam me acompanhar. Então, eu mesmo sozinha, eu estava nos bares panfletando, né? E aí eu cheguei Mas não era o caso. Nesse dia, por sorte, eu estava com meu pai, né? Inclusive, eu quero destacar aqui que meu pai foi o meu grande incentivador desde o início, né? Um super guerreiro que acreditou desde o início. Eu estava panfletando e aí um homem, né? Eu comecei a conversar com ele foi muito grosso e depois da discussão, ele se aproximou e me agarrou. Enfim, foi uma situação... Confesso que eu fiquei atônita assim na hora, eu nem acreditei que eu estava vivendo aquilo. E eu estava vivendo uma situação, ainda foi mais complexo, por quê? Porque eu aprendi ao longo da campanha que eu tinha que convencer a equipe dos candidatos majoritários que eu era uma boa candidata. Candidato majoritário é governo e Senado, né? E nessa panfletagem, a equipe do meu candidato ao Senado, que é o Paulo Roque, né? Quero mandar um beijo para ele. Estava observando tudo. Então, na hora que eu fui agarrada, a minha vontade foi de começar a chorar. Só que eu não podia chorar. Porque se eu chorasse, eu estaria demonstrando uma fraqueza que ia ser reportado para a equipe. E aí, eu já não ia ser visto como uma candidata forte. Então, eu vivi tudo isso, eu tive que fazer todos esses cálculos, eu engoli o choro e segui adiante. Segui adiante, passei no posto de gasolina, pedi voto para todo mundo que estava lá. E aí, finalmente, na hora que eu cheguei na minha casa, no banheiro, com o chuveiro ligado, eu chorei. Eu chorei porque eu não queria nem que meu pai, nem que minha mãe, nem que ninguém percebesse o que eu estava passando. Porque se eles percebessem que eu estava sofrendo, eles iam me estimular a desistir. E eu acho que quando a gente fala de empoderamento, a gente precisa entender que empoderamento ele é de dentro para fora. Nós temos que nos empoderar o tempo inteiro. Então, eu precisava mostrar para mim e para os outros que eu estava forte, apesar das dificuldades. E aí, nesse dia, eu falei, gente, eu não teria vivido isso se eu fosse um homem. Certamente. Claro que não. Eu não teria vivido. Mas eu sou uma mulher. E eu sou uma mulher no Brasil, no ano de 2020. Eu era uma mulher no ano de 2018. E eu não posso fazer nada para mudar isso. O que eu posso fazer é mostrar que a mulher tem força. O que eu posso fazer é que a mulher não vai aceitar esse tipo de humilhação, porque eu não aceitei. Eu fui contra esse cara, eu briguei, eu acabei com a raça dele. E das situações que eu já vivi aqui na Câmara, eu também não deixei passar barato. Né? Teve um dia que foi cortado meu microfone assim, na cara dura. E eu tava aqui na minha sala, que a gente tá fazendo sessão remota, mas eu fico na minha sala na Câmara. E o presidente que cortou tava no plenário. Pois eu desci na mesma hora. E falei alto, gritei com ele. Pus o dedo na cara, falei, você nunca mais corte meu microfone. Só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho. Então, eu contesto, eu não deixo passar. E se precisar constranger quem faz isso comigo, em público, eu vou fazer. Porque já aconteceu, Karen, de eu ter feito um super trabalho, super, e um colega querer se apropriar e passar por cima do que eu fiz, pois eu falei isso em plenário. Eu acredito que a gente precisa ir falando, porque isso é um processo de educação. Muitos atos machistas são feitos por pessoas que não estão percebendo que estão sendo machistas. Não estão, né? É triste, mas muitas vezes em reuniões a mulher é invisibilizada. É natural, aquilo é natural. Agora, se a mulher não falar assim, opa, eu estou aqui, eu quero falar agora, e se durante a fala for cortada e não pedir, peraí, não terminei.
Eu ainda não terminei, só um minutinho. Se a gente não começar a fazer isso, gente, as coisas não vão mudar. O pensamento de que eu tenho que esperar uma mudança para eu fazer alguma coisa é infantil. Sou eu que tenho que fazer alguma coisa para ter uma mudança. Né? Então, isso é ser liberal, é trabalhar com a realidade, é trabalhar com o poder do indivíduo, né? E eu fujo muito de qualquer tentativa de vitimismo. Ah, olha só, eu não tenho chance. Imagina, como é difícil para mim. Não resolve. O discurso vitimista não resolve. E quero dizer mais. Eu tive dificuldades porque era mulher durante a minha campanha, mas tive vantagens também. Na reta final, Karen, eu só pedia voto para homem, porque eu percebi que eles eram mais abertos a mim. E teve muito homem que se abriu para mim, porque eu sou uma mulher, porque eu tenho uma boa aparência. Então não adianta, tem benefício de ser mulher também que facilitou, entendeu? Então eu acho que a gente precisa enxergar esses episódios como episódios tristes, como episódios lamentáveis. Eu acho que uma mulher na Alemanha não viveria isso, uma mulher na Itália não viveria isso, uma mulher no Chile não viveria isso. Mas nós brasileiros ainda vivemos. E eu acho que é nossa obrigação ir quebrando estereótipos. Por isso que eu tenho tantas críticas quando eu vejo algumas supostas lideranças femininas reforçar o estereótipo de que o espaço da mulher é rebolando a bunda, vim querer falar o que deve ou não ser feito, porque assim não adianta. Reforçar estereótipo é sempre muito ruim, sempre traz uma dificuldade. Né? Não vou dar nomes aqui, mas há certas lideranças que se apropriam de um discurso que é politicamente correto, mas que fazem o contrário. Que estão reforçando a ideia de que mulher no Brasil só tem valor se for bonita. Entende? E a gente precisa ir quebrando isso. E como que eu faço para quebrar isso? Estudando muito. Eu não entro para um debate que eu não esteja muito bem preparada. Não entro. Eu entro em qualquer debate para ganhar. E hoje já construí uma reputação aqui na Câmara de que onde a Júlia está, vai ter argumentação sólida. Se vier para cima, tem que estar preparado. E no início ninguém imaginava que isso fosse acontecer. Né? Então as coisas vão sendo mudadas aos poucos. De pouquinho em pouquinho a gente vai mudando algumas ideias, algumas concepções. E a boa notícia é que os homens, a maioria dos nossos homens estão ao nosso lado. A maioria dos nossos homens já entenderam que o machismo é ruim para eles também. Sim. Deputada, e seu livro, a senhora dá uma série de dicas, né, às pessoas, e como disse, que vão desde a estratégia, né, aos seus próprios relatos de campanha, e que preparam o candidato, o futuro candidato, a esse caminho que é o que a gente chama de luta, né, o debate mesmo. Enfim, só que o que acontece? Qual é a pergunta? Quais conselhos daria às mulheres após as eleições, depois de eleitas, né? O que as espera após o pleito? Eu vou te dar um outro spoiler. Eu estou escrevendo 2 livros, né? Um que eu falo sobre essa questão do feminismo no Brasil, né? Dessa posição que eu defendo, o feminismo de direita. E o outro é exatamente, fui eleita, e agora? Né? Porque, assim, posso dizer que eu sou uma deputada esse ano muito diferente da que eu fui ano passado, né? O ano passado, muita ruga, né? Muito estresse, veio exatamente da falta de experiência, né? Então, eu também quero ajudar as mulheres que foram eleitas. A minha dica para as mulheres que foram eleitas, homens e mulheres, né? Mas em especial as mulheres. Não tenha medo de discussão. Para você ser respeitada, você vai ter que mostrar que é difícil bater em você. Porque quem apanha calado, quem apanha com a cabeça baixa, passa uma mensagem o seguinte: ela é vulnerável, vamos para cima. Você precisa aguentar os trancos e tem que estar preparada para reagir. Né? Tem que vir o contra-ataque também. Porque aí, nas próximas ocasiões, as pessoas vão começar a calcular.
como que elas vão se comportar com você, né? Então eu posso dizer que os ataques que eu vivi o ano passado são muito piores do que os que eu vivo hoje, né? É totalmente diferente, né? Porque eu fui mostrando que eu não ia deixar passar, né? É óbvio, gente, que você não vai ser aquela chata que vai brigar com tudo. Não, não é isso. Não é isso. A política é uma construção, você precisa construir pontes. Mas é importante você mostrar que você não é apenas um rostinho bonito, né? É importante você mostrar que as suas pautas e por que você foi eleita. Porque, afinal de contas, você está ali para ser a voz de muitas pessoas, né? Brigar pelo espaço, sempre brigar pelo espaço. Em qualquer reunião que eu esteja, eu peço a palavra. Eu não passo despercebida em nenhuma ocasião que eu estou. Nenhuma. Eu tenho que fazer isso, porque as mulheres precisam ser mais percebidas. Eu acho que a mulher que foi eleita, ela tem mais obrigação do que o homem que foi eleito. Nossa missão é maior. Porque o nosso espaço ainda é muito reduzido. Então, a gente precisa mostrar mais ainda que os homens. A gente precisa chegar em mais pessoas, inspirar mais meninas, né? Não se ofender, não trazer para o lado pessoal as tentativas de desconstrução da sua imagem, porque já inventaram que eu tinha casinho aqui na Câmara, sabe? Porque a Júlia tá tendo um caso com um deputado tal. Isso aí, gente, ó. Sinceramente. E também não deixe de fazer política por causa disso. Porque política se faz no café da manhã, política se faz no almoço, política se faz no barzinho também. Muitas vezes tá tendo uma reunião com os deputados, só tem homem e eu tô lá de mulher. E aí, eu vou deixar de participar da reunião? Não. Não. Eu já vi muitas pessoas falando assim, mas esse ambiente não foi feito para ter uma mulher. Dane-se. Dane-se. Você precisa fazer política. Uma vez que você está eleita, você precisa estar nos espaços. Você precisa conversar. Então, se você tem que estar num espaço 100% masculino, que só se fala de garota de programa, esteja. Tem um bando de homem bebendo? Vá lá. Você tem esse papel. Você tem que fazer política, né? Então, não espere. É o que eu sempre falo. Gente, não espere que alguém abra mão de poder para você exercer o seu poder. Poder se conquista, é igual um jogo de war. Não existe território vazio. O território está sempre ocupado. Se você quer ser atuante, se você quer ser relevante, você vai ter que disputar território. Muitas vezes você vai contrariar o coleguinha, mas você vai ter que saber comprar essas brigas. Não entra nessa de ser meiguinha o tempo todo, de ser uma coisa... Porque os colegas tentam jogar isso, tá? Eles jogam essa expectativa, né? Essa expectativa de que você seja um rostinho bonito, um meiguinho, carinhosinho. Eles ficam o tempo inteiro esperando isso de você. Então, não se sinta mal por frustrar essa expectativa. Eu acho que a gente tem que se sentir mal por frustrar a expectativa de quem nos elegeu. Né? Então, a minha dica para quem foi eleita é: seja forte, seja firme, vá para cima, né? E, deputada, foi confrontando que agora a senhora faz parte das 3 únicas mulheres no universo de 24 deputados, né? Então, é nesse confronto, é nessa construção diária e muito trabalho, né? Acho que se fosse resumir a sua postura, pelo que a gente acompanha nas redes, é de muito trabalho, 24 horas. Tanto que está aqui participando da live e participando da votação ao mesmo tempo. Então, assim, eu queria agradecer imensamente pela sua participação hoje. As pessoas estão elogiando bastante aqui o seu trabalho, trazendo essa nova perspectiva sobre a participação feminina, mais de uma perspectiva liberal, né? Que também é o nosso intuito aqui, é trazer os mais diversos pensamentos aqui para esse espaço. Queria dizer que, enquanto mulher, enquanto jornalista, foi uma honra entrevistá-la hoje, agradecer por esse espaço e deixar também espaço, caso queira agradecer ou cumprimentar a sua audiência. Olha, eu que quero agradecer, assim, olha, tem uma coisa que eu amo fazer na minha vida, é falar sobre esse assunto. Eu amo despertar um incômodo ali, ó, naquele brasileiro, naquela brasileira que não aguenta mais os desmandos e as sacanagens da política e gosta de fazer com que essa pessoa perceba que ela tem que sair do que é cômodo. Eu gosto de despertar desconforto nas pessoas. Eu adoro fazer isso. Então, eu gosto de saber que tem mulheres que estão aqui
me escutando, que vão começar a participar mais. Eu quero chamar todos vocês para estarem aqui no nosso gabinete, né? Agradecer aqui as participações maravilhosas. A Karina foi minha colega de CAPES, está aqui com a gente. Venham para o nosso gabinete, vamos bater um papo e vamos apoiar mais pessoas para entrarem na política, especialmente mais mulheres. Eu tenho, assim, um prazer enorme em trabalhar com isso. Podem contar comigo sempre. Nosso gabinete está aberto. O Gabinete 23 está sempre aqui, está sempre aberto, está sempre à disposição. O que eu posso dizer para vocês, gente, é que tenhamos fé no nosso país. As coisas mudam, as coisas estão mudando. Tenhamos fé em nós mesmos. A cada dia que passa, a gente consegue novas vitórias. Vamos acreditar, vamos ter fé, vamos batalhar e vamos pensar no Distrito Federal. O Distrito Federal precisa de uma nova escolha em 2022. E a gente precisa de muitas pessoas desse time. Então, quero agradecer e falar para todo mundo começar a seguir aqui as nossas redes sociais. @JuliaLucidez. Obrigada, deputada. Eu aqui agradecer também mais uma vez aos gestores do TRE. Nós tivemos 2 desembargadores aqui na live, o doutor Telson Ferreira e o doutor Bruno Martins. Agradecer à presidente da comissão, que é a Adriana. Agradecer ao Ronaldo, que é o secretário da Escola Judiciária, que eu disse que faz esse trabalho, que também está promovendo essa live. Muito obrigada, viu, doutora deputada? Foi uma honra mesmo recebê-la. E bom trabalho. É honra toda minha. Beijo para todo mundo. Viva o Brasil! Beijo. Beijo, tchau. Beijo, tchau.